Lucas, que nos narra a ressurreição do filho da viúva de Naim. É de extrema importância, queridos irmãos e irmãs, o significado espiritual e teológico deste Evangelho de hoje, em que houve um funeral. A sair da cidade estava uma viúva que ia enterrar o seu único filho. E podemos ver, queridos irmãos e irmãs, o desespero desta mãe que enterrava a sua talvez única razão de viver, o seu único sustento, visto que naquela altura as mulheres pouco podiam fazer, e eram os maridos e os filhos que realmente sustentavam toda a família. E aquela mãe, para além de ser viúva, de já não ter marido, ficou sem o seu único filho. E todas as esperanças que ela tinha foram por água abaixo. O mundo literalmente que desabou em cima dela. Já não havia esperança em mais nada, havia choro, desespero, ranger de dentes e todas as más possibilidades de sobreviver sem marido e agora sem filho. A caminho da cidade de Naim estava o nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, Deus homem, juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão se dirigia à cidade. E o Divino Mestre pôde ver o cortejo fúnebre a sair da cidade em direção ao cemitério. E como é óbvio e inerente à essência divina, que é repleta de amor, não pôde ver o sofrimento daquela mãe que enterrava o seu filho. Chegou-se até ela e disse: não chores. Deus sabia o sofrimento daquela mulher, sabia que era viúva e também sabia que era o seu único filho. Tocando no caixão, disse: homem, levanta-te. O milagre que acontece, aquele que tem o poder da vida e da morte nas mãos, levanta aquele que dormia. Neste Evangelho podemos tirar algumas lições para a nossa vida, visto que só uma mãe sabe a dor que é quando perde um filho, e ainda mais se for o único, tal e qual como esta viúva. Nós sentimos essa dor quando parte algum ente querido, familiar nosso, pai, mãe, irmãos, amigos. E realmente a dor é imensa e nós choramos. E nós choramos, sentimos dor, o que é normal à natureza humana, porque tínhamos amor por essa pessoa, porque gostávamos de estar fisicamente com ela, e isso tudo é normal. O que não é normal, queridos irmãos e irmãs, é quando choramos de maneira exagerada, quando entramos em desespero, quando entramos naquela sensação em que já não há esperança. E, queridos irmãos e irmãs, quem
tem fé em Deus, quem tem fé na ressurreição dos mortos, não pode desesperadamente pensar que tudo acabou. Porque realmente aquilo que acabou foi a presença de essa pessoa fisicamente que convivia connosco. Ela não morreu, somente adormeceu. Deus não é um Deus de mortos, porque não foi Deus que criou a morte. Nós próprios escolhemos a morte, querendo estar afastados de Deus, por Adão e Eva. Nós fomos criados com um corpo e uma alma espiritual. Essa nossa alma espiritual vive e sempre irá viver na realidade daquilo que é o mundo espiritual. Realmente nos sentimos amargurados e com uma dor imensa quando alguém parte. E isso é normal. Agora, quando exageramos muito e quando entramos em desespero, isso só irá fazer mal então ao nosso espírito e não nos irá consolar. O choro consola, mas o choro despropositadamente, sem medida, e que aquele toque de desespero, isso significa, queridos irmãos e irmãs, que não temos fé, que não temos fé daquele que se colocou na cruz para destruir o poder do demónio e o poder da morte. Nós perguntamos de vez em quando acontece alguma catástrofe, e quando morre uma criança ainda tenridade, ou quando morre um jovem, e depois comparamos que vemos pessoas que são más, criminosas, que não têm amor no coração, a viver uma longa vida, e perguntamos como é que é possível. E os pais e a família e toda a gente pergunta como é possível Deus levar esta criança, como é possível morrer esta criança, este jovem que tinha a vida toda pela frente, e esta pessoa criminosa que só faz mal às outras continua a viver. Os Santos Padres nos dão uma resposta que para nós torna-se incompreensível para a nossa mente limitada e humana, que não atinge os desígnios de Deus e toda a sua sabedoria. E é óbvio porque na nossa natureza e na nossa mente temos dificuldade em compreender a providência de Deus. Então os Santos Padres dizem que quando uma criança, um jovem morre ainda de tenra idade, é porque no futuro realmente essa criança ou esse jovem iria se tornar uma pessoa muito má, iria se colocar numa vida de paixões e vícios, e queria provavelmente não só morrer quando chegasse à idade avançada, mas que também iria chegar à morte espiritual. O Divino Mestre, por sua sabedoria incriada, e que na nossa natureza humana não conseguimos atingir nem compreender estas coisas, podemos ficar alarmados, mas é a providência de Deus que levou aquela criança e aquele jovem naquela idade que ele achou que tinha que levar, para que pelo menos a sua alma fosse salva da morte.
Ele, o Divino Mestre, que nos quer salvar. Não quer a morte do pecador, mas que Ele quer que se converta e viva. Mas viva uma vida verdadeira, no amor e na misericórdia. Isso, para a nossa mente, queridos irmãos e irmãs, torna-se incompreensível, porque muitas pessoas dizem: não há Deus. Como é que é possível haver Deus? Há tanta miséria no mundo. Como é que é possível haver Deus se levou esta criança inocente? Nós não sabemos nada. Deus tudo sabe e tudo vê. Sabe o nome de cada um de nós. Nos conhece a nós desde o ventre de nossas mães. Ele vê o futuro. Muito mais daquilo que conseguimos ver diariamente. E a sua providência e a sua sabedoria, então, no seu amor por cada criatura, ser humano que Ele tem e que quer salvar, Ele já leva essa pessoa, desde criança ou de jovem, para que a sua alma seja salva. Porque a morte do corpo, mais cedo ou mais tarde, ela irá acontecer. Queridos irmãos e irmãs, a morte da alma espiritual é, sim, uma catástrofe nas nossas vidas eternas que iremos viver, ou na alegria e felicidade eterna junto de Deus, ou então no sofrimento eterno. Longe de Deus, longe do seu amor, longe da sua misericórdia, porque o assim quiseres. Quando morre um ente querido nosso, nós, se ele teve uma vida razoável e santa, podemos então saber e contamos e sabemos que temos um livro de orações no mundo espiritual que irá orar por nós. Agora, se realmente o ente querido nosso ou alguém que morre tivesse tido uma vida vã e fútil, nós teremos a certeza e temos as orações da Santa Igreja que são poderosas. E esta viúva que chorava de dor, e Cristo lhe disse: não chores. Este não chores é a palavra divina, cheia de graça, cheia de poder. Não só uma palavra ou duas que nós dizemos quando queremos confortar um ente querido nosso, que passa despercebida ou é dita mecanicamente só para confortar. Queridos irmãos e irmãs, as orações da Santa Igreja têm poder, sim, para tirar aqueles que partiram deste mundo no reino dos céus. E o exemplo disso tive durante esta semana na montanha sagrada do Monte Athos, onde tive o privilégio de pisar, em que no mosteiro de São Panteleimon tinha vários ossadas de todos os monges que chegaram a viver naquele mosteiro, perto de 4.000, não é o número que agora vive, mas já viveu lá muitos monges. E cada vez que morria um monge, era enterrado, e que passado 3 anos os irmãos desenterravam, e havia 3 possibilidades. Se os ossos estavam castanhos, era porque era santo. Ainda nesta vida, se os ossos estavam esbranquiçados, para a cor mais branca, é porque estava no céu. Porque através das orações da Igreja ele ganhou o reino dos céus. Agora, se os ossos estavam escuros, negros, os irmãos voltavam a enterrar, oravam por mais 3 anos e depois desenterravam para ver em que estado estava o seu irmão falecido. E muitas das vezes as orações da Santa Igreja
puderam tirar as almas do sofrimento e levá-las até à bem-aventurança eterna. Por isso, não é em vão, queridos irmãos e irmãs, quando oramos e oferecemos comida e damos esmolas aos nossos entes queridos falecidos, com a nossa fé e com as nossas orações, teremos a certeza da misericórdia de Deus, que Ele o levará para a Jerusalém Celeste e nos levará também a nós, mediante o arrependimento e a nossa mudança de vida, todos nós, pelas orações da Santa Igreja, para o Reino dos Céus. Amém.